ou professora de ginástica rítmica e sente que você está dando o seu melhor, mas os resultados ainda não chegam, então o que eu quero te mostrar agora pode virar a chave da sua trajetória. Basta você querer. Porque a verdade é que não são só as suas ginastas que precisam de treino. Você, professor de GR, também precisa, mas não é qualquer treino. Você precisa de direção, de clareza, de um método que funcione mesmo quando você não tem estrutura para dar aulas para suas ginastas, para você que não foi atleta e nem tem muito apoio. Nos bastidores da Rota das Medalhas, mais de 500 professores estão descobrindo que sim, é possível fazer diferente. E hoje você vai ver com seus próprios olhos. Cada depoimento que você vai assistir aqui agora é uma virada. Eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora você pode estar construindo a sua virada também. Uma das maiores travas que eu ouço todos os dias de professores de GR é: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou formar uma ginasta campeã? Olha só, a professora Larissa, minha aluna, também se sentia assim. Ela tinha medo de não ser respeitada, medo de errar, medo de não dar conta. Mas a verdade é que muitos professores que nunca pisaram numa competição como ginastas estão hoje levando as suas ginastas ao pódio. O segredo não está no seu passado. Entenda isso, está no seu preparo de agora. Ouça só o que a professora Larissa tem a dizer. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim, sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Sim, fui juntando ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Percebeu o que mudou aqui? Não foi sorte, não foi a estrutura. Foi a mentalidade dela, o método, a forma de enxergar a sua própria capacidade. A Larissa só precisava de uma base sólida e ela encontrou. Agora você sabia que uma aula de GR pode mudar a sua perspectiva inteira sobre a ginástica rítmica? Pois é, a minha aluna a professora Emily já estava pensando em desistir. Ela não via como sair do lugar. Mas bastou um único conteúdo com direção e aplicação técnica para ela enxergar a real diferença. Isso é a prova, o poder da clareza. É uma metodologia certa e a Emily tem muito a nos contar. Não fui ginasta. Eu sempre pratiquei esportes, mas sempre esportes coletivos, como handball, bol. Joguei handball por 12 anos. A ginástica era algo que nunca pensei que fosse passar pela minha vida. E você coloca meninas também no curso demonstrando, então fica uma coisa tipo, como se eu estivesse vivendo aquilo presencialmente. E aí, quando eu assisto o vídeo, eu vou aplicar aqui com uma menina, eu falo, gente, realmente dá pra fazer. Realmente não precisa desesperar, não é essa coisa de outro mundo. Me trouxe confiança. Eu tava muito medrosa, eu tava meio sem rumo, querendo desistir. Eu já tava pra desistir da ginástica. Ah, isso não é pra mim. Se for pra continuar fazendo de qualquer jeito, eu não quero. Então eu vou desistir. O curso me transformou e me deu mais motivação. Falou, não preciso desistir. Tem como aprender, tem um jeito fácil de aprender. Isso que você viu agora é real. Quando o conhecimento é explicado de forma simples e aplicável, ele transforma de verdade. E você também pode viver essa virada, hein? Agora eu quero te contar a história da Vivian. Ela não estava parada, ela fazia aula, assistia os vídeos, estudava, mas ainda assim ela não conseguia ter resultados com as ginastas. Ela veio do balé, mas as medalhas não chegavam para ela. Por que informação solta não forma professor de GR campeão? Olha só quando a professora entendeu a estrutura, o passo a passo técnico e como corrigir as suas ginastas, por exemplo, com base no código de pontuação, aí sim as suas conquistas começaram a acontecer. Eu sou, na verdade, vinda do balé. No balé, nós temos um tempo para a formação de uma bailarina, existe toda uma metodologia. Eu não via isso na ginástica. Uma sequência pedagógica de ensinamento não tinha, e isso me deixava muito confusa. Aí eu acabei montando uma metodologia, acho que praticamente minha, não dava resultado. Faltava um algo a mais, sabe? Uma confiança maior. E quando eu conheci você, eu via que você falava coisas que me faziam sentido. Isso é o que eu preciso. Eu estou precisando delimitar o que eu faço, como que eu vou atingir esse objetivo. Eu sempre pedi isso em todos os cursos. O que fazer antes, o que fazer depois. As dificuldades na ginástica, elas estão ali. A criança, a ginasta, ela executa ou não. Mas como fazer para ela executar
as variáveis da sua idade, das suas capacidades físicas. Então, era isso que faltava. Estudar código, a gente sempre estuda. Mas estudar o código sem saber aplicar, fica muito difícil. É muito difícil mesmo o trabalho. Eu ficava muito perdida também no meu papel. E eu acabava vivendo estressada, porque eu queria exigir das escolinhas o mesmo da equipe. E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é que você tinha essa sequência pedagógica que eu queria, que eu buscava. Eu tenho muitas informações, mas eu não conseguia colocar aquilo numa sequência lógica, porque às vezes você vê assuntos que são muito para alto nível, e alto nível não é a minha realidade no momento, né? Mas eu queria que elas chegassem nesse nível. Como que eu faço? Como fazer com que as minhas ginastas deem o resultado que eu espero para as competições que elas vão? E ó, a professora Vivian não é uma exceção. A maioria dos professores estudam, mas estudam sem saber o que realmente importa. E isso faz toda a diferença. Agora, a professora Tainá viveu algo que muitos professores carregam como uma dor secreta: o fato de não ter ido longe como ginasta. Confesso que eu também passei por isso. Mas a professora Tainá decidiu que as alunas dela não teriam o mesmo destino. E mesmo com uma estrutura limitada, ela começou a aplicar o método e os resultados vieram. Olha, eu achei, nossa, até hoje eu sempre tenho que colocar. Eu acho muito legal a parte que você mostra lá para ter consciência corporal, tem uns exercícios diferentes. Eu gosto muito de buscar conhecimento, né? Sempre que você colocava alguma coisa, eu queria já aplicar. A parte de ondas, sempre tem ondas novas, eu gosto muito de ondas corporais. Então, eu sempre colocava a parte do aquecimento e eu achava muito legal ver a evolução delas, né? Por exemplo, eu vi muita evolução em saltos, sabe? A parte, como eu posso falar, o olhar fica mais clínico, sabe? Pra gente conseguir ver, pô, aquele movimento ali, ela tá fazendo isso errado, igual quando eu te mandei um vídeo de uma ginasta minha fazendo, e você falou, ó, se você arrumar isso aqui, vai melhorar. Então, quando você foi me dando as dicas, eu fui começando, sabe, a ver alguns detalhezinhos que às vezes a gente tá acostumada, e através lá dos vídeos eu via, pô, a menina tá fazendo assim, eu ia lá e aplicava, eu via que dava certo. Então, tudo, os e-books eu achei muito legal, a parte de preparação física, a parte de biometria, de consciência corporal, eu achei tudo perfeito. A parte da barra, não tenho o que falar, tudo eu tô aplicando até hoje. E eu gosto de ver a evolução das meninas, sabe? Eu vejo cada vez elas evoluindo mais e chegando aonde eu quero que elas cheguem. Essa é uma das provas mais bonitas de superação e de trabalho, né? Porque quando você transforma a sua dor em motivação, as suas dificuldades em ação, você vira um treinador que inspira e que muda de verdade as histórias. Agora, pra gente finalizar, a professora Darielle não veio da ginástica, nem da dança. Ela se jogou na GR mesmo sem base nenhuma. E o que fez ela se destacar como professora de GR? Aprender de forma certa para poder ensinar suas ginastas desde o início corretamente. Sem vício técnico, sem achismo que vê no Instagram, no YouTube. Com quanto tempo depois de aplicar o método, enfim, e pôr em prática, você se sentiu mais segura dentro da sua atuação dentro da ginástica rítmica? A partir do momento que eu consegui concluir todas as aulas, que eu consegui assistir, que eu consegui ver a minha forma de que eu estava aplicando para as meninas não estava sendo eficiente, eu acredito que a primeira aula que eu apliquei depois de ter assistido o método, a primeira aula, eu já vi que eu estava realmente, eu falei, esse é o caminho. Então, assim, a primeira aula que eu dei, que eu vi, que elas entenderam a forma que eu expliquei, a forma que era para ser executado, eu falei, aí, cheguei aonde eu queria, que era, o meu objetivo era esse, eu falar e elas fazerem. Então, a primeira aula que eu apliquei do método já me deu um retorno 100% positivo. A primeira aula. Então, você imagina agora eu começar a aplicar tudo que tem dentro desse curso que é imenso, tem muita coisa, tem muito a agregar. E quem perguntar já sabe que o método de ginástica rítmica com excelência é o melhor método que tem. Não tem. Eu vi uma outra ginástica rítmica depois do curso. Quando eu comecei a assistir, eu não
achei que... Falei assim, eu vou fazer um curso, mas eu acho que vai me agregar. Eu lembro de um domingo que a gente veio aqui na Barra do Balé. Eu falei, meu Deus, que a Thaisa estava comigo. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo? E eu vi que tudo era diferente. Eu vi que a sua forma de ensinar é muito diferente e é 100% de retorno pra gente. Veja só, o começo certo evita anos de frustração. E a professora Darielle é a prova disso. E se você está começando agora, ou mesmo já começou errado, ainda dá tempo de fazer direito. Você, como professor de ginástica rítmica, já está participando da Rota das Medalhas, né? Eu tenho um aviso para você. As nossas aulas se encerram neste final de semana. Domingo, dia 8 de junho, elas vão sair do ar. Por isso, clique no link da bio do YouTube ou do Instagram para assistir o replay das aulas antes que elas saiam do ar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas histórias aqui parecem mais com a sua história de professor de GR? A diferença entre quem continua travado na GR e quem começa a viver resultados reais está no tipo de conteúdo que consome e do aprendizado que se tem. Essa escolha de aprender de verdade, com método, com clareza, com acompanhamento de verdade. A Rota das Medalhas ainda está no ar e você pode fazer parte de tudo isso sem pagar nada. Então, preste atenção. As aulas estão acessíveis para você através do link da bio do Instagram e do YouTube, mas elas ficam disponíveis só até domingo. Inscreva-se, acesse o nosso grupo fechado para não perder nada sobre a Rota das Medalhas. A gente se vê por lá então e no domingo, às 8 da noite, do dia 8 de junho, a gente tem um encontro marcado para a nossa última fase da Rota das Medalhas. Te vejo lá. Se você é professor ou professora de ginástica rítmica e sente que você está dando o seu melhor, mas os resultados ainda não chegam, então o que eu quero te mostrar agora pode virar a chave da sua trajetória. Basta você querer. Porque a verdade é que não são só as suas ginastas que precisam de treino. Você, professor de GR, também precisa, mas não. Você precisa de direção, de clareza, de um método que funcione mesmo quando você não tem instruções para suas ginastas, para você que não foi atleta e nem muito apoio. Nos bastidores da Rota das Medalhas, mais de 500 professores estão descobrindo que sim, é possível fazer diferente. E hoje você vai ver com seus próprios olhos. Cada depoimento que você vai assistir aqui agora é uma virada. Eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora você pode estar construindo a sua virada também. Uma das maiores travas que eu ouço todos os dias de professores de GR é: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou formar uma ginasta campeã? Olha só, a professora Larissa, minha aluna, também se sentia assim. Ela tinha medo de não ser respeitada, medo de errar, medo de não dar conta. Mas a verdade é que muitos professores que nunca pisaram numa competição como ginastas estão hoje levando as suas ginastas ao pódio. O segredo não está no seu passado. Entenda isso, está no seu preparo de agora. Ouça só o que a professora Larissa tem a dizer. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, a maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Sim, fui ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Percebeu o que mudou aqui? Não foi sorte, não foi a estrutura. Foi a mentalidade dela, o método, a forma de enxergar a sua própria capacidade. A Larissa só precisava de uma base sólida e ela encontrou. Agora, você sabia que uma aula de GR pode mudar a sua perspectiva inteira sobre a ginástica rítmica? Pois é, a minha aluna, a professora Emily, já estava pensando em desistir. Ela não montou um único conteúdo com direção e aplicação técnica para ela enxergar a real diferença. Isso é a prova, o poder da clareza. É uma metodologia certa e a Emily tem muito a nos contar. Não fui ginasta, eu sempre pratiquei esportes, mas sempre
esportes coletivos como handball, joguei handball por 12 anos. A ginástica era algo que nunca pensei que fosse passar pela minha vida. E você coloca meninas também no curso demonstrando, então foi uma coisa tipo, como se eu estivesse vivendo aquilo presencialmente. E aí quando eu assisto o vídeo, eu vou aplicar aqui com uma menina, eu falo, gente, realmente dá pra fazer. Realmente não precisa desesperar, não é essa coisa de outro mundo. Me trouxe confiança. Eu tava muito medrosa, eu tava meio sem rumo, querendo desistir, eu já tava pra desistir da ginástica. Isso não é pra mim. Se for pra continuar fazendo de qualquer jeito, eu não quero, então eu vou desistir. O curso me transformou e me deu mais motivação. Eu falo, não preciso desistir. Tem como aprender, tem um jeito fácil de aprender. Isso que você viu agora é real. Quando o conhecimento é explicado de forma simples e aplicável, ele transforma de verdade. E você também pode viver essa virada, hein? Agora eu quero te contar a história da Vivian. Ela não estava parada, ela fazia aula, assistia os vídeos, estudava, mas ainda assim ela não conseguia ter resultados com as ginastas. Ela veio do balé, mas as medalhas não chegavam para ela. Por que informação solta não forma professor de GR campeão? E como corrigir as suas ginastas, por exemplo, com base no código de pontuação? Aí sim, as suas conquistas começaram a acontecer. Eu sou, na verdade, vinda do balé. No balé, nós temos um tempo para a formação de uma bailarina, existe toda uma metodologia. Eu não via isso na ginástica. Uma sequência pedagógica de ensinamento não tinha, e isso me deixava muito confusa. Aí eu acabei montando uma metodologia, acho que praticamente minha, não dava resultado. Faltava algo a mais, sabe? Uma confiança maior. E quando eu conheci você, eu via que você falava coisas que me faziam sentido. Isso é o que delimitar o que eu faço, como que eu vou atingir esse objetivo. Eu sempre pedi isso em todos os cursos. O que fazer antes, o que fazer depois. As dificuldades na ginástica, elas estão ali. A criança, a ginasta, ela executa ou não. Mas como fazer para ela executar com as variáveis da sua idade, das suas capacidades físicas? Era isso que faltava. Estudar código, a gente sempre estuda. Mas estudar o código sem saber aplicar, fica muito difícil. É muito difícil mesmo o trabalho. Eu ficava muito perdida também no meu papel. E eu acabava vivendo estressada, porque eu queria exigir das escolinhas, o mesmo da equipe. E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é que você tinha essa sequência pedagógica que eu queria, que eu buscava. Eu tenho muitas informações, mas eu não conseguia colocar aquilo numa sequência lógica, porque às vezes você vê assuntos que são muito para alto nível, e alto nível não é a minha realidade no momento, né? Mas eu queria que elas chegassem nesse nível. Como que eu faço? Como fazer com que as minhas ginastas deem o resultado que eu espero para as competições que elas vão? E ó, a professora Vivian não é uma exceção. A maioria dos professores estudam, mas estudam sem saber o que realmente importa. E isso faz toda a diferença. Agora, a professora Tainá viveu algo que muitos professores carregam como uma dor secreta: o fato de não ter ido longe como ginasta. Confesso que eu também passei por isso. Mas a professora Tainá decidiu que as alunas dela não teriam o mesmo destino. E mesmo com uma estrutura limitada, ela começou a aplicar o método e os resultados vieram. Olha, eu achei, nossa, até hoje eu sempre tenho que colocar. Eu acho muito legal a parte que você mostra lá para ter consciência corporal, tem uns exercícios diferentes. Eu gosto muito de buscar conhecimento, né? Sempre que você colocava alguma coisa, eu queria já aplicar. A parte de ondas, sempre tem ondas novas, eu gosto muito de ondas corporais. Então, eu sempre colocava a parte do aquecimento e eu achava muito legal ver a evolução delas, né? Por exemplo, eu vi muita evolução em saltos, sabe? A parte, como eu posso falar, o olhar fica mais clínico, sabe? Pra gente conseguir ver, pô, aquele movimento ali, ela tá fazendo isso errado, igual quando eu te mandei um vídeo de uma ginasta minha fazendo, e você falou, ó, se você arrumar isso aqui, vai melhorar. Então, quando você foi me dando as dicas, eu fui começando, sabe, a ver alguns detalhezinhos que às vezes a gente tá acostumada, e através lá dos vídeos eu via, pô, a menina tá fazendo assim, eu ia lá e aplicava, eu via que dava certo. Então, tudo, os e-books eu achei muito legal, a parte de preparação física, a parte de biometria, de consciência corporal, eu achei tudo perfeito. A parte da barra, não tenho o que falar, tudo eu tô aplicando até hoje. E eu gosto de ver a evolução das meninas, sabe? Eu vejo cada vez elas evoluindo mais e chegando aonde eu quero que elas cheguem. Essa é uma das provas mais bonitas de superação e de trabalho, né? Porque quando você transforma a sua dor em motivação, as suas dificuldades em ação,
você vira um treinador que inspira e que muda de verdade as histórias. Agora, pra gente finalizar, a professora Darielle não veio da ginástica, nem da dança. Ela se jogou na GR mesmo sem base nenhuma. E o que fez ela se destacar como professora de GR? Aprender de forma certa para poder ensinar suas ginastas desde o início corretamente. Sem vício técnico, sem achismo, sem copiar aquilo que vê no Instagram, no YouTube. Com quanto tempo depois de aplicar o método, enfim, e pôr em prática, você se sentiu mais segura dentro da sua atuação dentro da ginástica rítmica? A partir do momento que eu consegui concluir todas as aulas, que eu consegui assistir, que eu consegui ver a minha forma de que eu estava aplicando para as meninas não estava sendo eficiente, eu acredito que a primeira aula que eu apliquei depois de ter assistido o método, a primeira aula, eu já vi que eu estava realmente, eu falei, esse é o caminho. Então, assim, a primeira aula que eu dei, que eu vi, que elas entenderam a forma que eu expliquei, a forma que era para ser executado, eu falei, aí, cheguei aonde eu queria, que era, o meu objetivo era esse, eu falar e elas fazerem. Então, a primeira aula que eu apliquei do método já me deu um retorno 100% positivo. A primeira aula. Então, você imagina agora eu começar a aplicar tudo que tem dentro desse curso que é imenso, tem muita coisa, tem muito a agregar. E quem perguntar já sabe que o método de ginástica rítmica com excelência é o melhor método que tem. Não tem. Eu vi uma outra ginástica rítmica depois do curso. Quando eu comecei a assistir, eu não achei que... Eu falei assim, eu vou fazer um curso, mas eu acho que vai me agregar. Eu lembro de um domingo que a gente veio aqui na Barra do Balé. Eu falei, meu Deus, que a Thaisa estava comigo. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo? E eu vi que tudo era diferente. Eu vi que a sua forma de ensinar é muito diferente e é 100% de retorno pra gente. Veja só, o começo certo evita anos de frustração e a professora Darielle é a prova disso. E se você está começando agora, ou mesmo já começou errado, ainda dá tempo de fazer direito. Você, como professor de ginástica rítmica, já está participando da Rota das Medalhas, né? Eu tenho um aviso para você. As nossas aulas se encerram neste final de semana. Domingo, dia 8 de junho, elas vão sair do ar. Por isso, clique no link da bio do YouTube ou do Instagram para assistir o replay das aulas antes que elas saiam do ar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas histórias aqui parecem mais com a sua história de professor de GR? A diferença entre quem continua travado na GR e quem começa a viver resultados reais está no tipo de conteúdo que consome e do aprendizado que se tem. Essa escolha de aprender de verdade, com método, com clareza, com acompanhamento de verdade. A Rota das Medalhas ainda está no ar e você pode fazer parte de tudo isso sem pagar nada. Então, preste atenção. As aulas estão acessíveis para você através do link da bio do Instagram e do YouTube, mas elas ficam disponíveis só até domingo. Inscreva-se, acesse o nosso grupo fechado para não perder nada sobre a Rota das Medalhas. A gente se vê por lá então e no domingo, às 8 da noite, do dia 8 de junho, a gente tem um encontro marcado para a nossa última fase da Rota das Medalhas. Te vejo lá. Se você é professor ou professora de ginástica rítmica e sente que você está dando o seu melhor, mas os resultados ainda não chegam, então o que eu quero te mostrar agora pode virar a chave da sua trajetória. Basta você querer. Porque a verdade é que não são só as suas ginastas que precisam de treino. Você, professor de GR, também precisa, mas não é qualquer treino. Você precisa de direção, de clareza, de um método que funcione mesmo quando você não tem estrutura para dar aulas para suas ginastas, para você que não foi atleta e nem tem muito apoio. Nos bastidores da Rota das Medalhas, mais de 500 professores estão descobrindo que sim, é possível fazer diferente. E hoje você vai ver com seus próprios olhos. Cada depoimento que você vai assistir aqui agora é uma virada. Eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora você pode estar construindo a sua virada também. Uma das maiores travas que eu ouço todos os dias de professores de GR é: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou formar uma ginasta campeã?
Olha só, a professora Larissa, minha aluna, também se sentia assim. Ela tinha medo de não ser respeitada, medo de errar, medo de não dar conta. Mas a verdade é que muitos professores que nunca pisaram numa competição como ginastas estão hoje levando as suas ginastas ao pódio. O segredo não está no seu passado. Entenda isso, está no seu preparo de agora. Ouça só o que a professora Larissa tem a dizer. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, a maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti, tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim, sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Sim, fui ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Percebeu o que mudou aqui? Não foi sorte, não foi a estrutura, foi a mentalidade dela, o método, a forma de enxergar a sua própria capacidade. A Larissa só precisava de uma base sólida e ela encontrou. Agora, você sabia que uma aula de GR pode mudar a sua perspectiva inteira sobre a ginástica rítmica? Pois é, a minha aluna professora Emily já estava pensando em desistir. Ela não via como sair do lugar. Mas bastou um único conteúdo com direção e aplicação técnica para ela enxergar a real diferença. Isso é a prova, o poder da clareza. É uma metodologia certa e a Emily tem muito a nos contar. Não fui ginasta. Eu sempre pratiquei esportes, mas sempre esportes coletivos, como handball, joguei handball por 12 anos. A ginástica era algo que nunca pensei que fosse passar pela minha vida. E você coloca meninas também no curso demonstrando, então fica uma coisa tipo, como se eu estivesse vivendo aquilo presencialmente. E aí, quando eu assisto o vídeo, eu vou aplicar aqui com uma menina, eu falo, gente, realmente dá pra fazer. Realmente não precisa desesperar, não é essa coisa de outro mundo. Me trouxe confiança. Eu tava muito medrosa, eu tava meio sem rumo, querendo desistir. Eu já tava pra desistir da ginástica. Isso não é pra mim. Se for pra continuar fazendo de qualquer jeito, eu não quero. Então eu vou desistir. O curso me transformou e me deu mais motivação. Falando, não preciso desistir. Tem como aprender, tem um jeito fácil de aprender. Isso que você viu agora é real. Quando o conhecimento é explicado de forma simples e aplicável, ele transforma de verdade. E você também pode viver essa virada, hein? Agora eu quero te contar a história da Vivian. Ela não estava parada, ela fazia aula, assistia os vídeos, estudava, mas ainda assim ela não conseguia ter resultados com as ginastas. Ela veio do balé, mas as medalhas não chegavam para ela. Por que informação solta não forma professor de GR campeão? Olha só quando a professora entendeu a estrutura, o passo a passo técnico e como corrigir as suas ginastas, por exemplo, com base no código de pontuação, aí sim as suas conquistas começaram a acontecer. Eu sou, na verdade, vinda do balé. No balé nós temos um tempo para a formação de uma bailarina, existe toda uma metodologia. Eu não via isso na ginástica. Uma sequência pedagógica de ensinamento não tinha, e isso me deixava muito confusa. Aí eu acabei montando uma metodologia, acho que praticamente minha, não dava resultado. Faltava algo a mais, sabe? Uma confiança maior. E quando eu conheci você, eu via que você falava coisas que me faziam sentido. Isso é o que eu preciso. Eu tô precisando delimitar o que eu faço, como que eu vou atingir esse objetivo. Eu sempre pedi isso em todos os cursos. O que fazer antes, o que fazer depois. As dificuldades na ginástica, elas estão ali. A criança, a ginasta, ela executa ou não. Mas como fazer para ela executar com as variáveis da sua idade, das suas capacidades físicas? Era isso que faltava. Estudar código, a gente sempre estuda. Mas estudar o código sem saber aplicar, fica muito difícil. É muito difícil mesmo o trabalho. Eu ficava muito perdida também no meu papel. E eu acabava vivendo estressada, porque eu queria exigir das escolinhas o mesmo da equipe. E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é que você tinha essa sequência pedagógica que eu queria, que eu buscava. Eu tenho muitas informações, mas eu não conseguia colocar aquilo numa sequência lógica, porque às vezes você vê assuntos que são muito para alto nível, e alto nível não é a minha realidade no momento, né? Mas eu queria que elas chegassem nesse nível. Como que eu faço? Como fazer com que as minhas ginastas deem o resultado que eu espero para as competições que elas vão? E a professora Vivian não é uma exceção. A maioria dos professores estudam, mas estudam sem saber o que realmente importa. E isso faz toda a diferença. Agora, a professora Tainá viveu algo que muitos professores carregam como uma dor secreta. O fato de não ter ido longe como ginasta. Confesso que eu também passei por isso.
Mas a professora Tainá decidiu que as alunas dela não teriam o mesmo destino. E mesmo com uma estrutura limitada, ela começou a aplicar o método e os resultados vieram. Olha, eu achei, nossa, até hoje eu sempre tenho que colocar. Eu acho muito legal a parte que você mostra lá para ter consciência corporal, tem uns exercícios diferentes. Eu gosto muito de buscar conhecimento, né? Sempre que você colocava alguma coisa, eu queria já aplicar. A parte de ondas, sempre tem ondas novas, eu gosto muito de ondas corporais. Então, eu sempre colocava a parte do aquecimento e eu achava muito legal ver a evolução delas, né? Por exemplo, eu vi muita evolução em saltos, sabe? A parte, como eu posso falar, o olhar fica mais clínico, sabe? Pra gente conseguir ver, pô, aquele movimento ali, ela tá fazendo isso errado, igual quando eu te mandei um vídeo de uma ginasta minha fazendo, e você falou, ó, se você arrumar isso aqui, vai melhorar. Então, quando você foi me dando as dicas, eu fui começando, sabe, a ver alguns detalhezinhos que às vezes a gente tá acostumada, e através lá dos vídeos eu via, pô, a menina tá fazendo assim, eu ia lá e aplicava, eu via que dava certo. Então, tudo, os e-books eu achei muito legal, a parte de preparação física, a parte de biometria, de consciência corporal, eu achei tudo perfeito. A parte da barra, não tenho o que falar, tudo eu tô aplicando até hoje, e eu gosto de ver a evolução das meninas, sabe? Eu vejo cada vez elas evoluindo mais, e chegando aonde eu quero que elas cheguem. Essa é uma das provas mais bonitas de superação e de trabalho, né? Porque quando você transforma a sua dor em motivação, as suas dificuldades em ação, você vira um treinador que inspira e que muda de verdade as histórias. Agora, pra gente finalizar, a professora Darielle não veio da ginástica, nem da dança. Ela se jogou na GR mesmo sem base nenhuma. E o que fez ela se destacar como professora de GR? Aprender de forma certa para poder ensinar suas ginastas desde o início corretamente. Sem vício técnico, sem achismo, sem copiar aquilo que vê no Instagram, no YouTube. Com quanto tempo depois de aplicar o método, enfim, e pôr em prática, você se sentiu mais segura dentro da sua atuação dentro da ginástica rítmica? A partir do momento que eu consegui concluir todas as aulas, que eu consegui assistir, que eu consegui ver a minha forma de que eu estava aplicando para as meninas não estava sendo eficiente, eu acredito que a primeira aula que eu apliquei depois de ter assistido o método, a primeira aula, eu já vi que eu estava realmente, eu falei, esse é o caminho. Então, assim, a primeira aula que eu dei, que eu vi, que elas entenderam a forma que eu expliquei, a forma que era para ser executado, eu falei, aí, cheguei aonde eu queria, que era, o meu objetivo era esse, eu falar e elas fazer. Então, a primeira aula que eu apliquei do método já me deu um retorno 100% positivo. A primeira aula. Então, você imagina agora eu começar a aplicar tudo que tem dentro desse curso que é imenso, tem muita coisa, tem muito a agregar. E quem perguntar já sabe que o método de ginástica rítmica com excelência é o melhor método que tem. Não tem. Eu vi uma outra ginástica rítmica depois do curso. Quando eu comecei a assistir, eu não achei que... Eu falei assim, eu vou fazer um curso, mas eu acho que vai me agregar. Eu lembro de um domingo que a gente veio aqui na Barra do Balé. Eu falei, meu Deus, que a Thaisa estava comigo. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo? E eu vi que tudo era diferente. Eu vi que a sua forma de ensinar é muito diferente e é 100% de retorno pra gente. Veja só, o começo certo evita anos de frustração. E a professora Darielle é a prova disso. E se você está começando agora, ou mesmo já começou errado, ainda dá tempo de fazer direito. Você, como professor de ginástica rítmica, já está participando da Rota das Medalhas, né? Eu tenho um aviso para você. As nossas aulas se encerram neste final de semana. Domingo, dia 8 de junho, elas vão sair do ar. Por isso, clique no link da bio do YouTube ou do Instagram para assistir o replay das aulas antes que elas saiam do ar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas histórias aqui parecem mais com a sua história de professor de GR?
A diferença entre quem continua travado na GR e quem começa a viver resultados reais está no tipo de conteúdo que consome e do aprendizado que se tem. Essa escolha de aprender de verdade, com método, com clareza, com acompanhamento de verdade. A Rota das Medalhas ainda está no ar e você pode fazer parte de tudo isso sem pagar nada. Então, preste atenção. As aulas estão acessíveis para você através do link da bio do Instagram e do YouTube, mas elas ficam disponíveis só até domingo. Inscreva-se, acesse o nosso grupo fechado para não perder nada sobre a Rota das Medalhas. A gente se vê por lá então e no domingo, às 8 da noite, do dia 8 de junho, a gente tem um encontro marcado para a nossa última fase da Rota das Medalhas. Te vejo lá. Se você é professor ou professora de ginástica rítmica e sente que você está dando o seu melhor, mas os resultados ainda não chegam, então o que eu quero te mostrar agora pode virar a chave da sua trajetória. Basta você querer. Porque a verdade é que não são só as suas ginastas que precisam de treino. Você, professor de GR, também precisa, mas não é qualquer treino. Você precisa de direção, de clareza, de um método que funcione mesmo quando você não tem estrutura para dar aulas para suas ginastas, para você que não foi atleta e nem tem muito apoio. Nos bastidores da Rota das Medalhas, mais de 500 professores estão descobrindo que sim, é possível fazer diferente. E hoje você vai ver com seus próprios olhos. Cada depoimento que você vai assistir aqui agora é uma virada. Eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora você pode estar construindo a sua virada também. Uma das maiores travas que eu ouço todos os dias de professores de GR é: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou formar uma ginasta campeã? Olha só, a professora Larissa, minha aluna, também se sentia assim. Ela tinha medo de não ser respeitada, medo de errar, medo de não dar conta. Mas a verdade é que muitos professores que nunca pisaram numa competição como ginastas estão hoje levando as suas ginastas ao pódio. O segredo não está no seu passado. Entenda isso, está no seu preparo de agora. Ouça só o que a professora Larissa tem a dizer. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR, assim, tipo de surpresa, assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência, assim, muito rica, de verdade, porque na minha turma, a maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti, tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim, sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Sim, fui ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Percebeu o que mudou aqui? Não foi sorte, não foi a estrutura, foi a mentalidade dela, o método, a forma de enxergar a sua própria capacidade. A Larissa só precisava de uma base sólida e ela encontrou. Agora, você sabia que uma aula de GR pode mudar a sua perspectiva inteira sobre a ginástica rítmica? Pois é, a minha aluna professora Emily já estava pensando em desistir. Ela não via como sair do lugar. Mas bastou um único conteúdo com direção e aplicação técnica para ela enxergar a real diferença. Isso é a prova, o poder da clareza. É uma metodologia certa e a Emily tem muito a nos contar. Não fui ginasta, eu sempre pratiquei esportes, mas sempre esportes coletivos, como handball, joguei handball por 12 anos. A ginástica era algo que nunca pensei que fosse passar pela minha vida. E você coloca meninas também no curso demonstrando, então fica uma coisa tipo, como se eu estivesse vivendo aquilo presencialmente. E aí, quando eu assisto o vídeo, eu vou aplicar aqui com uma menina, eu falo, gente, realmente dá pra fazer. Realmente não precisa desesperar, não é essa coisa de outro mundo. Me trouxe confiança. Eu tava muito medrosa, eu tava meio sem rumo, querendo desistir, eu já tava pra desistir da ginástica. Isso não é pra mim. Se for pra continuar fazendo de qualquer jeito, eu não quero, então eu vou desistir. O curso me transformou e me deu mais motivação. Falando, não preciso desistir. Tem como aprender, tem um jeito fácil de aprender. Isso que você viu agora é real. Quando o conhecimento é explicado de forma simples e aplicável, ele transforma de verdade. E você também pode viver essa virada, hein? Agora eu quero te contar a história da Vivian. Ela não estava parada, ela fazia aula, assistia os vídeos, estudava, mas ainda assim ela não conseguia ter resultados com as ginastas. Ela veio do balé, mas as medalhas não chegavam para ela. Por que informação solta não forma professor de GR campeão? Olha só quando a professora entendeu a estrutura, o passo a passo técnico e como corrigir as suas ginastas, por exemplo, com base no código de pontuação,
Aí sim, as suas conquistas começaram a acontecer. Eu sou, na verdade, vinda do balé. No balé, nós temos um tempo para a formação de uma bailarina, existe toda uma metodologia. Eu não via isso na ginástica. Uma sequência pedagógica de ensinamento não tinha, e isso me deixava muito confusa. Aí eu acabei montando uma metodologia, acho que praticamente minha, não dava resultado. Faltava algo a mais, sabe? Uma confiança maior. E quando eu conheci você, eu via que você falava coisas que me faziam sentido. Isso é o que eu preciso. Eu tô precisando delimitar o que eu faço, como que eu vou atingir esse objetivo. Eu sempre pedi isso em todos os cursos. O que fazer antes, o que fazer depois. As dificuldades na ginástica, elas estão ali. A criança, a ginasta, ela executa ou não. Mas como fazer para ela executar com as variáveis da sua idade, das suas capacidades físicas? Era isso que faltava. Estudar código, a gente sempre estuda. Mas estudar o código sem saber aplicar, fica muito difícil. É muito difícil mesmo o trabalho. Eu ficava muito perdida também no meu papel. E eu acabava vivendo estressada, porque eu queria exigir das escolinhas o mesmo da equipe. E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é que você tinha essa sequência pedagógica que eu queria, que eu buscava. Eu tenho muitas informações, mas eu não conseguia colocar aquilo numa sequência lógica, porque às vezes você vê assuntos que são muito para alto nível, e alto nível não é a minha realidade no momento, né? Mas eu queria que elas chegassem nesse nível. Como que eu faço? Como fazer com que as minhas ginastas deem o resultado que eu espero para as competições que elas vão? E ó, a professora Vivian não é uma exceção. A maioria dos professores estudam, mas estudam sem saber o que realmente importa. E isso faz toda a diferença. Agora, a professora Tainá viveu algo que muitos professores carregam como uma dor secreta: o fato de não ter ido longe como ginasta. Confesso que eu também passei por isso. Mas a professora Tainá decidiu que as alunas dela não teriam o mesmo destino. E mesmo com uma estrutura limitada, ela começou a aplicar o método e os resultados vieram. Olha, eu achei, nossa, até hoje eu sempre tenho que colocar. Eu acho muito legal a parte que você mostra lá para ter consciência corporal, tem uns exercícios diferentes. Eu gosto muito de buscar conhecimento, né? Sempre que você colocava alguma coisa, eu queria já aplicar. A parte de ondas, sempre tem ondas novas, eu gosto muito de ondas corporais. Então, eu sempre colocava a parte do aquecimento e eu achava muito legal ver a evolução delas, né? Por exemplo, eu vi muita evolução em saltos, sabe? A parte, como eu posso falar, o olhar fica mais clínico, sabe? Pra gente conseguir ver, pô, aquele movimento ali, ela tá fazendo isso errado, igual quando eu te mandei um vídeo de uma ginasta minha fazendo, e você falou, ó, se você arrumar isso aqui, vai melhorar. Então, quando você foi me dando as dicas, eu fui começando, sabe, a ver alguns detalhezinhos que às vezes a gente tá acostumada, e através lá dos vídeos eu via, pô, a menina tá fazendo assim, eu ia lá e aplicava, eu via que dava certo. Então, tudo, os e-books eu achei muito legal, a parte de preparação física, a parte de biometria, de consciência corporal, eu achei tudo perfeito. A parte da barra, não tenho o que falar, tudo eu tô aplicando até hoje, e eu gosto de ver a evolução das meninas, sabe? Eu vejo cada vez elas evoluindo mais, e chegando aonde eu quero que elas cheguem. Essa é uma das provas mais bonitas de superação e de trabalho, né? Porque quando você transforma a sua dor em motivação, as suas dificuldades em ação, você vira um treinador que inspira e que muda de verdade as histórias. Agora, pra gente finalizar, a professora Darielle não veio da ginástica, nem da dança. Ela se jogou na GR mesmo sem base nenhuma. E o que fez ela se destacar como professora de GR? Aprender de forma certa para poder ensinar suas ginastas desde o início corretamente. Sem vício técnico, sem achismo, sem copiar aquilo que vê no Instagram, no YouTube. Com quanto tempo depois de aplicar o método, enfim, e pôr em prática, você se sentiu mais segura dentro da sua atuação dentro da ginástica rítmica? A partir do momento que eu consegui concluir todas as aulas, que eu consegui assistir, que eu consegui ver a minha forma de... que eu estava aplicando para as meninas não estava sendo eficiente, eu acredito que a primeira aula que eu apliquei depois de ter assistido o método, a primeira aula, eu já vi que eu estava realmente, eu falei, esse é o caminho. Então, assim, a primeira aula que eu dei, que eu vi, que elas entenderam a forma que eu expliquei, a forma que era para ser executado, eu falei, aí,
cheguei aonde eu queria, que era o meu objetivo era esse, eu falar e elas fazerem. Então, a primeira aula que eu apliquei do método já me deu um retorno 100% positivo. A primeira aula. Então, você imagina agora eu começar a aplicar tudo que tem dentro desse curso que é imenso, tem muita coisa, tem muito a agregar. E quem perguntar já sabe que o método de ginástica rítmica com excelência é o melhor método que tem. Não tem. Eu vi uma outra ginástica rítmica depois do curso. Quando eu comecei a assistir, eu não achei que... Eu falei assim, eu vou fazer um curso, mas eu acho que vai me agregar. Eu lembro de um domingo que a gente veio aqui na Barra do Balé. Eu falei, meu Deus, que a Thaisa estava comigo. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo? E eu vi que tudo era diferente. Eu vi que a sua forma de ensinar é muito diferente e é 100% de retorno pra gente. Veja só, o começo certo evita anos de frustração. E a professora Darielle é a prova disso. E se você está começando agora, ou mesmo já começou errado, ainda dá tempo de fazer direito. Você, como professor de ginástica rítmica, já está participando da Rota das Medalhas, né? Eu tenho um aviso para você. As nossas aulas se encerram neste final de semana. Domingo, dia 8 de junho, elas vão sair do ar. Por isso, clique no link da bio do YouTube ou do Instagram para assistir o replay das aulas antes que elas saiam do ar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas histórias aqui parecem mais com a sua história de professor de GR? A diferença entre quem continua travado na GR e quem começa a viver resultados reais está no tipo de conteúdo que consome e do aprendizado que se tem. Essa escolha de aprender de verdade, com método, com clareza, com acompanhamento de verdade. A Rota das Medalhas ainda está no ar e você pode fazer parte de tudo isso sem pagar nada. Então, preste atenção. As aulas estão acessíveis para você através do link da bio do Instagram e do YouTube, mas elas ficam disponíveis só até domingo. Inscreva-se, acesse o nosso grupo fechado para não perder nada sobre a Rota das Medalhas. A gente se vê por lá então e no domingo, às 8 da noite, do dia 8 de junho, a gente tem um encontro marcado para a nossa última fase da Rota das Medalhas. Te vejo lá. Se você é professor ou professora de ginástica rítmica e sente que você está dando o seu melhor, mas os resultados ainda não chegam, então o que eu quero te mostrar agora pode virar a chave da sua trajetória. Basta você querer. Porque a verdade é que não são só as suas ginastas que precisam de treino. Você, professor de GR, também precisa, mas não é qualquer treino. Você precisa de direção, de clareza, de um método que funcione mesmo quando você não tem estrutura para dar aulas para suas ginastas, para você que não foi atleta e nem tem muito apoio. Nos bastidores da Rota das Medalhas, mais de 500 professores estão descobrindo que sim, é possível fazer diferente. E hoje você vai ver com seus próprios olhos. Cada depoimento que você vai assistir aqui agora é uma virada. Eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora você pode estar construindo a sua virada também. Uma das maiores travas que eu ouço todos os dias de professores de GR é: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou formar uma ginasta campeã? Olha só, a professora Larissa, minha aluna, também se sentia assim. Ela tinha medo de não ser respeitada, medo de errar, medo de não dar conta. Mas a verdade é que muitos professores que nunca pisaram numa competição como ginastas estão hoje levando as suas ginastas ao pódio. O segredo não está no seu passado. Entenda isso, está no seu preparo de agora. Ouça só o que a professora Larissa tem a dizer. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, a maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Sim, fui ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas
algumas séries nos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Percebeu o que mudou aqui? Não foi sorte, não foi a estrutura. Foi a mentalidade dela, o método, a forma de enxergar a sua própria capacidade. A Larissa só precisava de uma base sólida e ela encontrou. Agora você sabia que uma aula de GR pode mudar a sua perspectiva inteira sobre a ginástica rítmica? Pois é, a minha aluna a professora Emily já estava pensando em desistir. Ela não via como sair do lugar. Mas bastou um único conteúdo com direção e aplicação técnica para ela enxergar a real diferença. Isso é a prova, o poder da clareza. É uma metodologia certa e a Emily tem muito a nos contar. Não fui ginasta, eu sempre pratiquei esportes, mas sempre esportes coletivos, como handball, joguei handball por 12 anos. A ginástica era algo que nunca pensei que fosse passar pela minha vida. E você coloca meninas também no curso demonstrando, então fica uma coisa tipo, como se eu estivesse vivendo aquilo presencialmente. E aí, quando eu assisto o vídeo, eu vou aplicar aqui com uma menina, eu falo, gente, realmente dá pra fazer. Realmente não precisa desesperar, não é essa coisa de outro mundo. Me trouxe confiança. Eu tava muito medrosa, eu tava meio sem rumo, querendo desistir, eu já tava pra desistir da ginástica. Isso não é pra mim. Se for pra continuar fazendo de qualquer jeito, eu não quero, então eu vou desistir. O curso me transformou e me deu mais motivação. Eu falo, não preciso desistir. Tem como aprender, tem um jeito fácil de aprender. Isso que você viu agora é real. Quando o conhecimento é explicado de forma simples e aplicável, ele transforma de verdade. E você também pode viver essa virada, hein? Agora eu quero te contar a história da Vivian. Ela não estava parada, ela fazia aula, assistia os vídeos, estudava, mas ainda assim ela não conseguia ter resultados com as ginastas. Ela veio do balé, mas as medalhas não chegavam para ela. Por que informação solta não forma professor de GR campeão? Olha só quando a professora entendeu a estrutura, o passo a passo técnico e como corrigir as suas ginastas, por exemplo, com base no código de pontuação, aí sim as suas conquistas começaram a acontecer. Eu sou, na verdade, vinda do balé. No balé nós temos um tempo para a formação de uma bailarina, existe toda uma metodologia. Eu não via isso na ginástica. Uma sequência pedagógica de ensinamento não tinha, e isso me deixava muito confusa. Aí eu acabei montando uma metodologia, acho que praticamente minha, não dava resultado. Faltava algo a mais, sabe? Uma confiança maior. E quando eu conheci você, eu via que você falava coisas que me faziam sentido. Isso é o que eu preciso. Eu tô precisando delimitar o que eu faço, como que eu vou atingir esse objetivo. Eu sempre pedi isso em todos os cursos. O que fazer antes, o que fazer depois. As dificuldades na ginástica, elas estão ali. A criança, a ginasta, ela executa ou não. Mas como fazer para ela executar com as variáveis da sua idade, das suas capacidades físicas? Era isso que faltava. Estudar código, a gente sempre estuda. Mas estudar o código sem saber aplicar, fica muito difícil. É muito difícil mesmo o trabalho. Eu ficava muito perdida também no meu papel. E eu acabava vivendo estressada, porque eu queria exigir das escolinhas o mesmo da equipe. E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é que você tinha essa sequência pedagógica que eu queria, que eu buscava. Eu tenho muitas informações, mas eu não conseguia colocar aquilo numa sequência lógica, porque às vezes você vê assuntos que são muito para alto nível, e alto nível não é a minha realidade no momento, né? Mas eu queria que elas chegassem nesse nível. Como que eu faço? Como fazer com que as minhas ginastas deem o resultado que eu espero para as competições que elas vão? E ó, a professora Vivian não é uma exceção. A maioria dos professores estudam, mas estudam sem saber o que realmente importa. E isso faz toda a diferença. Agora, a professora Tainá viveu algo que muitos professores carregam como uma dor secreta. O fato de não ter ido longe como ginasta. Confesso que eu também passei por isso. Mas a professora Tainá decidiu que as alunas dela não teriam o mesmo destino. E mesmo com uma estrutura limitada, ela começou a aplicar o método e os resultados vieram. Olha, eu achei, nossa, até hoje eu sempre tenho que colocar. Eu acho muito legal a parte que você mostra lá para ter consciência corporal, tem uns exercícios diferentes. Eu gosto muito de buscar conhecimento, né? Sempre que você colocava alguma coisa, eu queria já aplicar. A parte de ondas, sempre tem ondas novas, eu gosto muito de ondas corporais. Então, eu sempre colocava a parte do aquecimento e eu achava muito legal ver a evolução delas, né? Por exemplo, eu vi muita evolução em saltos, sabe? A parte, como eu posso falar, o olhar fica mais clínico, sabe? Pra gente conseguir ver, pô, aquele movimento ali, ela tá fazendo isso errado, igual quando eu te mandei um vídeo de uma ginasta minha fazendo, e você falou, ó, se você arrumar isso aqui, vai melhorar.
Então, quando você foi me dando as dicas, eu fui começando, sabe, a ver alguns detalhezinhos que às vezes a gente está acostumada. E através lá dos vídeos eu via, pô, a menina tá fazendo assim, eu ia lá e aplicava, eu via que dava certo. Então, tudo, os e-books eu achei muito legal, a parte de preparação física, a parte de biometria, de consciência corporal, eu achei tudo perfeito. A parte da barra, não tenho o que falar, tudo eu tô aplicando até hoje. E eu gosto de ver a evolução das meninas, sabe? Eu vejo cada vez elas evoluindo mais e chegando aonde eu quero que elas cheguem. Essa é uma das provas mais bonitas de superação e de trabalho, né? Porque quando você transforma a sua dor em motivação, as suas dificuldades em ação, você vira um treinador que inspira e que muda de verdade as histórias. Agora, pra gente finalizar, a professora Darielle não veio da ginástica, nem da dança. Ela se jogou na GR mesmo sem base nenhuma. E o que fez ela se destacar como professora de GR? Aprender de forma certa para poder ensinar suas ginastas desde o início corretamente. Sem vício técnico, sem achismo, sem copiar aquilo que vê no Instagram, no YouTube. Com quanto tempo depois de aplicar o método, enfim, e pôr em prática, você se sentiu mais segura dentro da sua atuação dentro da ginástica rítmica? A partir do momento que eu consegui concluir todas as aulas, que eu consegui assistir, que eu consegui ver a minha forma de que eu estava aplicando para as meninas não estava sendo eficiente, eu acredito que a primeira aula que eu apliquei depois de ter assistido o método, a primeira aula, eu já vi que eu estava realmente, eu falei, esse é o caminho. Então, assim, a primeira aula que eu dei, que eu vi, que elas entenderam a forma que eu expliquei, a forma que era para ser executado, eu falei, aí, cheguei aonde eu queria, que era, o meu objetivo era esse, eu falar e elas fazerem. Então, a primeira aula que eu apliquei do método já me deu um retorno 100% positivo. A primeira aula. Então, você imagina agora eu começar a aplicar tudo que tem dentro desse curso que é imenso. É imenso, tem muita coisa, tem muito a agregar. E quem perguntar já sabe que o método de ginástica rítmica com excelência é o melhor método que tem. Não tem. Eu vi uma outra ginástica rítmica depois do curso. Quando eu comecei a assistir, eu não achei que... Falei assim, eu vou fazer um curso, mas eu acho que vai me agregar. Eu lembro de um domingo que a gente veio aqui na Barra do Balé. Eu falei, meu Deus, que a Thaisa estava comigo. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo? E eu vi que tudo era diferente. Eu vi que a sua forma de ensinar é muito diferente e é 100% de retorno pra gente. Veja só, o começo certo evita anos de frustração e a professora Darielle é a prova disso. E se você está começando agora, ou mesmo já começou errado, ainda dá tempo de fazer direito. Você, como professor de ginástica rítmica, já está participando da Rota das Medalhas, né? Eu tenho um aviso para você. As nossas aulas se encerram neste final de semana. Domingo, dia 8 de junho, elas vão sair do ar. Por isso, clique no link da bio do YouTube ou do Instagram para assistir o replay das aulas antes que elas saiam do ar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas histórias aqui parecem mais com a sua história de professor de GR? A diferença entre quem continua travado na GR e quem começa a viver resultados reais está no tipo de conteúdo que consome e do aprendizado que se tem. Essa escolha de aprender de verdade, com método, com clareza, com acompanhamento de verdade. A Rota das Medalhas ainda está no ar e você pode fazer parte de tudo isso sem pagar nada. Então, preste atenção. As aulas estão acessíveis para você através do link da bio do Instagram e do YouTube, mas elas ficam disponíveis só até domingo. Inscreva-se, acesse o nosso grupo fechado para não perder nada sobre a Rota das Medalhas. A gente se vê por lá então e no domingo, às 8 da noite, do dia 8 de junho, a gente tem um encontro marcado para a nossa última fase da Rota das Medalhas. Te vejo lá. Se você é professor ou professora de ginástica rítmica e sente que você está dando o seu melhor, mas os resultados ainda não chegam, então o que eu quero te mostrar agora pode virar a chave da sua trajetória. Basta você querer. Porque a verdade é que não são só as suas ginastas que precisam de treino.
Você, professor de GR, também precisa, mas não é qualquer treino. Você precisa de direção, de clareza, de um método que funcione mesmo quando você não tem estrutura para dar aulas para suas ginastas, para você que não foi atleta e nem tem muito apoio. Nos bastidores da Rota das Medalhas, mais de 500 professores estão descobrindo que sim, é possível fazer diferente. E hoje você vai ver com seus próprios olhos. Cada depoimento que você vai assistir aqui agora é uma virada. Eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora você pode estar construindo a sua virada também. Uma das maiores travas que eu ouço todos os dias de professores de GR é: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou formar uma ginasta campeã? Olha só, a professora Larissa, minha aluna, também se sentia assim. Ela tinha medo de não ser respeitada, medo de errar, medo de não dar conta. Mas a verdade é que muitos professores que nunca pisaram numa competição como ginastas estão hoje levando as suas ginastas ao pódio. O segredo não está no seu passado. Entenda isso, está no seu preparo de agora. Ouça só o que a professora Larissa tem a dizer. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, a maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Sim, fui ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Percebeu o que mudou aqui? Não foi sorte, não foi a estrutura. Foi a mentalidade dela, o método, a forma de enxergar a sua própria capacidade. A Larissa só precisava de uma base sólida e ela encontrou. Agora você sabia que uma aula de GR pode mudar a sua perspectiva inteira sobre a ginástica rítmica? Pois é, a minha aluna, a professora Emily, já estava pensando em desistir. Ela não via como sair do lugar. Mas bastou um único conteúdo com direção e aplicação técnica para ela enxergar a real diferença. Isso é a prova, o poder da clareza. É uma metodologia certa e a Emily tem muito a nos contar. Não fui ginasta, eu sempre pratiquei esportes, mas sempre esportes coletivos, como handball, joguei handball por 12 anos. A ginástica era algo que nunca pensei que fosse passar pela minha vida. E você coloca meninas também no curso demonstrando, então fica uma coisa tipo, como se eu estivesse vivendo aquilo presencialmente. E aí, quando eu assisto o vídeo, eu vou aplicar aqui com uma menina, eu falo, gente, realmente dá pra fazer. Realmente não precisa desesperar, não é essa coisa de outro mundo. Me trouxe confiança. Eu tava muito medrosa, eu tava meio sem rumo, querendo desistir, eu já tava pra desistir da ginástica. Isso não é pra mim. Se for pra continuar fazendo de qualquer jeito, eu não quero, então eu vou desistir. O curso me transformou e me deu mais motivação. Eu falo, não preciso desistir. Tem como aprender, tem um jeito fácil de aprender. Isso que você viu agora é real. Quando o conhecimento é explicado de forma simples e aplicável, ele transforma de verdade. E você também pode viver essa virada, hein? Agora eu quero te contar a história da Vivian. Ela não estava parada, ela fazia aula, assistia os vídeos, estudava, mas ainda assim ela não conseguia ter resultados com as ginastas. Ela veio do balé, mas as medalhas não chegavam para ela. Por que informação solta não forma professor de GR campeão? Olha só quando a professora entendeu a estrutura, o passo a passo técnico e como corrigir as suas ginastas, por exemplo, com base no código de pontuação, aí sim as suas conquistas começaram a acontecer. Eu sou, na verdade, vinda do balé. No balé nós temos um tempo para a formação de uma bailarina, existe toda uma metodologia. Eu não via isso na ginástica. Uma sequência pedagógica de ensinamento não tinha, e isso me deixava muito confusa. Aí eu acabei montando uma metodologia, acho que praticamente minha, não dava resultado. Faltava algo a mais, sabe? Uma confiança maior. E quando eu conheci você, eu via que você falava coisas que me faziam sentido. Isso é o que eu preciso. Eu tô precisando delimitar o que eu faço, como que eu vou atingir esse objetivo. Eu sempre pedi isso em todos os cursos. O que fazer antes, o que fazer depois. As dificuldades na ginástica, elas estão ali. A criança, a ginasta, ela executa ou não. Mas como fazer para ela executar
as variáveis da sua idade, das suas capacidades físicas. Então, era isso que faltava. Estudar código, a gente sempre estuda. Mas estudar o código sem saber aplicar, fica muito difícil. É muito difícil mesmo o trabalho. Eu ficava muito perdida também no meu papel. E eu acabava vivendo estressada, porque eu queria exigir das escolinhas o mesmo da equipe. E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é que você tinha essa sequência pedagógica que eu queria, que eu buscava. Eu tenho muitas informações, mas eu não conseguia colocar aquilo numa sequência lógica, porque às vezes você vê assuntos que são muito para alto nível, e alto nível não é a minha realidade no momento, né? Mas eu queria que elas chegassem nesse nível. Como que eu faço? Como fazer com que as minhas ginastas deem o resultado que eu espero para as competições que elas vão? E ó, a professora Vivian não é uma exceção. A maioria dos professores estudam, mas estudam sem saber o que realmente importa. E isso faz toda a diferença. Agora, a professora Tainá viveu algo que muitos professores carregam como uma dor secreta: o fato de não ter ido longe como ginasta. Confesso que eu também passei por isso. Mas a professora Tainá decidiu que as alunas dela não teriam o mesmo destino. E mesmo com uma estrutura limitada, ela começou a aplicar o método e os resultados vieram. Olha, eu achei, nossa, até hoje eu sempre tenho que colocar. Eu acho muito legal a parte que você mostra lá para ter consciência corporal, tem uns exercícios diferentes. Eu gosto muito de buscar conhecimento, né? Sempre que você colocava alguma coisa, eu queria já aplicar. A parte de ondas, sempre tem ondas novas, eu gosto muito de ondas corporais. Então, eu sempre colocava a parte do aquecimento e eu achava muito legal ver a evolução delas, né? Por exemplo, eu vi muita evolução em salto, sabe? A parte, como eu posso falar, o olhar fica mais clínico, sabe? Pra gente conseguir ver, pô, aquele movimento ali, ela tá fazendo isso errado, igual quando eu te mandei um vídeo de uma ginasta minha fazendo, e você falou, ó, se você arrumar isso aqui, vai melhorar. Então, quando você foi me dando as dicas, eu fui começando, sabe, a ver alguns detalhezinhos que às vezes a gente tá acostumada, e através lá dos vídeos eu via, pô, a menina tá fazendo assim, eu ia lá e aplicava, eu via que dava certo. Então, tudo, os e-books eu achei muito legal, a parte de preparação física, a parte de biometria, de consciência corporal, eu achei tudo perfeito. A parte da barra, não tenho o que falar, tudo eu tô aplicando até hoje, e eu gosto de ver a evolução das meninas, sabe? Eu vejo cada vez elas evoluindo mais, e chegando aonde eu quero que elas cheguem. Essa é uma das provas mais bonitas de superação e de trabalho, né? Porque quando você transforma a sua dor em motivação, as suas dificuldades em ação, você vira um treinador que inspira e que muda de verdade as histórias. Agora, pra gente finalizar, a professora Darielle não veio da ginástica, nem da dança. Ela se jogou na GR mesmo sem base nenhuma. E o que fez ela se destacar como professora de GR? Aprender de forma certa para poder ensinar suas ginastas desde o início corretamente. Sem vício técnico, sem achismo, sem copiar aquilo que vê no Instagram, no YouTube. Com quanto tempo depois de aplicar o método, enfim, e pôr em prática, você se sentiu mais segura dentro da sua atuação dentro da ginástica rítmica? A partir do momento que eu consegui concluir todas as aulas, que eu consegui assistir, que eu consegui ver a minha forma de... que eu estava aplicando para as meninas não estava sendo eficiente, eu acredito que a primeira aula que eu apliquei depois de ter assistido o método, a primeira aula, eu já vi que eu estava realmente, eu falei, esse é o caminho. Então, assim, a primeira aula que eu dei, que eu vi, que elas entenderam a forma que eu expliquei, a forma que era para ser executado, eu falei, aí, cheguei aonde eu queria, que era, o meu objetivo era esse, eu falar e elas fazerem. Então, a primeira aula que eu apliquei do método já me deu um retorno 100% positivo. A primeira aula. Então, você imagina agora eu começar a aplicar tudo que tem dentro desse curso que é imenso. É imenso, tem muita coisa, tem muito a agregar. E quem perguntar já sabe que o método de ginástica rítmica com excelência é o melhor método que tem. Não tem. Eu vi uma outra ginástica rítmica depois do curso. Quando eu comecei a assistir, eu não
achei que... Falei assim, eu vou fazer um curso, mas eu acho que vai me agregar. Eu lembro de um domingo que a gente veio aqui na Barra do Balé. Eu falei, meu Deus, que a Thaisa estava comigo. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo? E eu vi que tudo era diferente. Eu vi que a sua forma de ensinar é muito diferente e é 100% de retorno pra gente. Veja só, o começo certo evita anos de frustração e a professora Darielle é a prova disso. E se você está começando agora, ou mesmo já começou errado, ainda dá tempo de fazer direito. Você, como professor de ginástica rítmica, já está participando da Rota das Medalhas, né? Eu tenho um aviso para você. As nossas aulas se encerram neste final de semana. Domingo, dia 8 de junho, elas vão sair do ar. Por isso, clique no link da bio do YouTube ou do Instagram para assistir o replay das aulas antes que elas saiam do ar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas histórias aqui parecem mais com a sua história de professor de GR? A diferença entre quem continua travado na GR e quem começa a viver resultados reais está no tipo de conteúdo que consome e do aprendizado que se tem. Essa escolha de aprender de verdade, com método, com clareza, com acompanhamento de verdade. A Rota das Medalhas ainda está no ar e você pode fazer parte de tudo isso sem pagar nada. Então, preste atenção. As aulas estão acessíveis para você através do link da bio do Instagram e do YouTube, mas elas ficam disponíveis só até domingo. Inscreva-se, acesse o nosso grupo fechado para não perder nada sobre a Rota das Medalhas. A gente se vê por lá então e no domingo, às 8 da noite, do dia 8 de junho, a gente tem um encontro marcado para a nossa última fase da Rota das Medalhas. Te vejo lá. Se você é professor ou professora de ginástica rítmica e sente que você está dando o seu melhor, mas os resultados ainda não chegam, então o que eu quero te mostrar agora pode virar a chave da sua trajetória. Basta você querer. Porque a verdade é que não são só as suas ginastas que precisam de treino. Você, professor de GR, também precisa, mas não é qualquer treino. Você precisa de direção, de clareza, de um método que funcione mesmo quando você não tem estrutura para dar aulas para suas ginastas, para você que não foi atleta e nem tem muito apoio. Nos bastidores da Rota das Medalhas, mais de 500 professores estão descobrindo que sim, é possível fazer diferente. E hoje você vai ver com seus próprios olhos. Cada depoimento que você vai assistir aqui agora é uma virada. Eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora você pode estar construindo a sua virada também. Uma das maiores travas que eu ouço todos os dias de professores de GR é: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou formar uma ginasta campeã? Olha só, a professora Larissa, minha aluna, também se sentia assim. Ela tinha medo de não ser respeitada, medo de errar, medo de não dar conta. Mas a verdade é que muitos professores que nunca pisaram numa competição como ginastas estão hoje levando as suas ginastas ao pódio. O segredo não está no seu passado. Entenda isso, está no seu preparo de agora. Ouça só o que a professora Larissa tem a dizer. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, a maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti, tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim, sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Assim, fui ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Percebeu o que mudou aqui? Não foi sorte, não foi a estrutura, foi a mentalidade dela, o método, a forma de enxergar a sua própria capacidade. A Larissa só precisava de uma base sólida e ela encontrou. Agora, você sabia que uma aula de GR pode mudar a sua perspectiva inteira sobre a ginástica rítmica? Pois é, a minha aluna, a professora Emily, já estava pensando em desistir. Ela não via como sair do lugar. Mas bastou um único conteúdo com direção e aplicação técnica para ela enxergar a real diferença. Isso é a prova, o poder da clareza. É uma metodologia certa e a Emily tem muito a nos contar. Não fui ginasta, eu sempre pratiquei esportes, mas sempre
esportes coletivos como handball, joguei handball por 12 anos. A ginástica era algo que nunca pensei que fosse passar pela minha vida. E você coloca meninas também no curso demonstrando, então fica uma coisa tipo, como se eu estivesse vivendo aquilo presencialmente. E aí, quando eu assisto o vídeo, eu vou aplicar aqui com uma menina, eu falo, gente, realmente dá pra fazer. Realmente não precisa desesperar, não é essa coisa de outro mundo. Me trouxe confiança. Eu tava muito medrosa, eu tava meio sem rumo, querendo desistir. Eu já tava pra desistir da ginástica. Isso não é pra mim. Se for pra continuar fazendo de qualquer jeito, eu não quero. Então eu vou desistir. O curso me transformou e me deu mais motivação. Falando, não preciso desistir. Tem como aprender, tem um jeito fácil de aprender. Isso que você viu agora é real. Quando o conhecimento é explicado de forma simples e aplicável, ele transforma de verdade. E você também pode viver essa virada, hein? Agora eu quero te contar a história da Vivian. Ela não estava parada, ela fazia aula, assistia os vídeos, estudava, mas ainda assim ela não conseguia ter resultados com as ginastas. Ela veio do balé, mas as medalhas não chegavam para ela. Por que informação solta não forma professor de GR campeão? Olha só quando a professora entendeu a estrutura, o passo a passo técnico e como corrigir as suas ginastas, por exemplo, com base no código de pontuação, aí sim as suas conquistas começaram a acontecer. Eu sou, na verdade, vinda do balé. No balé nós temos um tempo para a formação de uma bailarina, existe toda uma metodologia. Eu não via isso na ginástica. Uma sequência pedagógica de ensinamento não tinha, e isso me deixava muito confusa. Aí eu acabei montando uma metodologia, acho que praticamente minha, não dava resultado. Faltava algo a mais, sabe? Uma confiança maior. E quando eu conheci você, eu via que você falava coisas que me faziam sentido. Isso é o que eu preciso. Eu tô precisando delimitar o que eu faço, como que eu vou atingir esse objetivo. Eu sempre pedi isso em todos os cursos. O que fazer antes, o que fazer depois. As dificuldades na ginástica, elas estão ali. A criança, a ginasta, ela executa ou não. Mas como fazer para ela executar com as variáveis da sua idade, das suas capacidades físicas? Era isso que faltava. Estudar código, a gente sempre estuda. Mas estudar o código sem saber aplicar, fica muito difícil. É muito difícil mesmo o trabalho. Eu ficava muito perdida também no meu papel. E eu acabava vivendo estressada, porque eu queria exigir das escolinhas o mesmo da equipe. E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é que você tinha essa sequência pedagógica que eu queria, que eu buscava. Eu tenho muitas informações, mas eu não conseguia colocar aquilo numa sequência lógica, porque às vezes você vê assuntos que são muito para alto nível, e alto nível não é a minha realidade no momento, né? Mas eu queria que elas chegassem nesse nível. Como que eu faço? Como fazer com que as minhas ginastas deem o resultado que eu espero para as competições que elas vão? E a professora Vivian não é uma exceção. A maioria dos professores estudam, mas estudam sem saber o que realmente importa. E isso faz toda a diferença. Agora, a professora Tainá viveu algo que muitos professores carregam como uma dor secreta. O fato de não ter ido longe como ginasta. Confesso que eu também passei por isso. Mas a professora Tainá decidiu que as alunas dela não teriam o mesmo destino. E mesmo com uma estrutura limitada, ela começou a aplicar o método e os resultados vieram. Olha, eu achei, nossa, até hoje eu sempre tenho que colocar. Eu acho muito legal a parte que você mostra lá para ter consciência corporal, tem uns exercícios diferentes. Eu gosto muito de buscar conhecimento, né? Sempre que você colocava alguma coisa, eu queria já aplicar. A parte de ondas, sempre tem ondas novas, eu gosto muito de ondas corporais. Então, eu sempre colocava a parte do aquecimento e eu achava muito legal ver a evolução delas, né? Por exemplo, eu vi muita evolução em saltos, sabe? A parte, como eu posso falar, o olhar fica mais clínico, sabe? Pra gente conseguir ver, pô, aquele movimento ali, ela tá fazendo isso errado, igual quando eu te mandei um vídeo de uma ginasta minha fazendo, e você falou, ó, se você arrumar isso aqui, vai melhorar. Então, quando você foi me dando as dicas, eu fui começando, sabe, a ver alguns detalhezinhos que às vezes a gente tá acostumada, e através lá dos vídeos eu via, pô, a menina tá fazendo assim, eu ia lá e aplicava, eu via que dava certo. Então, tudo, os e-books eu achei muito legal, a parte de preparação física, a parte de biometria, de consciência corporal, eu achei tudo perfeito. A parte da barra, não tenho o que falar, tudo eu tô aplicando até hoje, e eu gosto de ver a evolução das meninas, sabe? Eu vejo cada vez elas evoluindo mais, e chegando aonde eu quero que elas cheguem. Essa é uma das provas mais bonitas de superação e de trabalho, né? Porque quando você transforma a sua dor em motivação, as suas dificuldades em ação,
você vira um treinador que inspira e que muda de verdade as histórias. Agora, para a gente finalizar, a professora Darielle não veio da ginástica, nem da dança. Ela se jogou na GR mesmo sem base nenhuma. E o que fez ela se destacar como professora de GR? Aprender de forma certa para poder ensinar suas ginastas desde o início corretamente. Sem vício técnico, sem achismo, sem copiar aquilo que vê no Instagram, no YouTube. Com quanto tempo depois de aplicar o método, enfim, e pôr em prática, você se sentiu mais segura dentro da sua atuação dentro da ginástica rítmica? A partir do momento que eu consegui concluir todas as aulas, que eu consegui assistir, que eu consegui ver a minha forma de... que eu estava aplicando para as meninas não estava sendo eficiente, eu acredito que a primeira aula que eu apliquei depois de ter assistido o método, a primeira, eu já vi que eu estava realmente, eu falei, esse é o caminho. Então, assim, a primeira aula que eu dei, que eu vi, que elas entenderam a forma que eu expliquei, a forma que era para ser executado, eu falei, aí, cheguei aonde eu queria, que era, o meu objetivo era esse, eu falar e elas fazerem. Então, a primeira aula que eu apliquei do método já me deu um retorno 100% positivo. A primeira aula. Então, você imagina agora eu começar a aplicar tudo que tem dentro desse curso que é imenso, tem muita coisa, tem muito a agregar. E quem perguntar já sabe que o método de ginástica rítmica com excelência é o melhor método que tem. Não tem. Eu vi uma outra ginástica rítmica depois do curso. Quando eu comecei a assistir, eu não achei que... Eu falei assim, eu vou fazer um curso, mas eu acho que vai me agregar. Eu lembro de um domingo que a gente veio aqui na Barra do Balé. Eu falei, meu Deus, que a Thaisa estava comigo. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo? E eu vi que tudo era diferente. Eu vi que a sua forma de ensinar é muito diferente e é 100% de retorno pra gente. Veja só, o começo certo evita anos de frustração. E a professora Darielle é a prova disso. E se você está começando agora, ou mesmo já começou errado, ainda dá tempo de fazer direito. Você, como professor de ginástica rítmica, já está participando da Rota das Medalhas, né? Eu tenho um aviso para você. As nossas aulas se encerram neste final de semana. Domingo, dia 8 de junho, elas vão sair do ar. Por isso, clique no link da bio do YouTube ou do Instagram para assistir o replay das aulas antes que elas saiam do ar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas histórias aqui parecem mais com a sua história de professor de GR? A diferença entre quem continua travado na GR e quem começa a viver resultados reais está no tipo de conteúdo que consome e do aprendizado que se tem. Essa escolha de aprender de verdade, com método, com clareza, com acompanhamento de verdade. A Rota das Medalhas ainda está no ar e você pode fazer parte de tudo isso sem pagar nada. Então, preste atenção. As aulas estão acessíveis para você através do link da bio do Instagram e do YouTube, mas elas ficam disponíveis só até domingo. Inscreva-se, acesse o nosso grupo fechado para não perder nada sobre a Rota das Medalhas. A gente se vê por lá então e no domingo, às 8 da noite, do dia 8 de junho, a gente tem um encontro marcado para a nossa última fase da Rota das Medalhas. Te vejo lá. Se você é professor ou professora de ginástica rítmica e sente que você está dando o seu melhor, mas os resultados ainda não chegam, então o que eu quero te mostrar agora pode virar a chave da sua trajetória. Basta você querer. Porque a verdade é que não são só as suas ginastas que precisam de treino. Você, professor de GR, também precisa, mas não é qualquer treino. Você precisa de direção, de clareza, de um método que funcione mesmo quando você não tem estrutura para dar aulas para suas ginastas, para você que não foi atleta e nem tem muito apoio. Nos bastidores da Rota das Medalhas, mais de 500 professores estão descobrindo que sim, é possível fazer diferente. E hoje você vai ver com seus próprios olhos. Cada depoimento que você vai assistir aqui agora é uma virada. Eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora você pode estar construindo a sua virada também. Uma das maiores travas que eu ouço todos os dias de professores de GR é: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou formar uma ginasta campeã?
Olha só, a professora Larissa, minha aluna, também se sentia assim. Ela tinha medo de não ser respeitada, medo de errar, medo de não dar conta. Mas a verdade é que muitos professores que nunca pisaram numa competição como ginastas estão hoje levando as suas ginastas ao pódio. O segredo não está no seu passado. Entenda isso, está no seu preparo de agora. Ouça só o que a professora Larissa tem a dizer. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, a maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti, tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim, sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Assim, fui ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Percebeu o que mudou aqui? Não foi sorte, não foi a estrutura. Foi a mentalidade dela, o método, a forma de enxergar a sua própria capacidade. A Larissa só precisava de uma base sólida e ela encontrou. Agora, você sabia que uma aula de GR pode mudar a sua perspectiva inteira sobre a ginástica rítmica? Pois é, a minha aluna professora Emily já estava pensando em desistir. Ela não via como sair do lugar. Mas bastou um único conteúdo com direção e aplicação técnica para ela enxergar a real diferença. Isso é a prova, o poder da clareza. É uma metodologia certa e a Emily tem muito a nos contar. Não fui ginasta, eu sempre pratiquei esportes, mas sempre esportes coletivos, como handball, joguei handball por 12 anos. A ginástica era algo que nunca pensei que fosse passar pela minha vida. E você coloca meninas também no curso demonstrando, então fica uma coisa tipo, como se eu estivesse vivendo aquilo presencialmente. E aí, quando eu assisto o vídeo, eu vou aplicar aqui com uma menina, eu falo, gente, realmente dá pra fazer. Realmente não precisa desesperar, não é essa coisa de outro mundo. Me trouxe confiança. Eu tava muito medrosa, eu tava meio sem rumo, querendo desistir, eu já tava pra desistir da ginástica. Isso não é pra mim. Se for pra continuar fazendo de qualquer jeito, eu não quero, então eu vou desistir. O curso me transformou e me deu mais motivação. Falando, não preciso desistir. Tem como aprender, tem um jeito fácil de aprender. Isso que você viu agora é real. Quando o conhecimento é explicado de forma simples e aplicável, ele transforma de verdade. E você também pode viver essa virada, hein? Agora eu quero te contar a história da Vivian. Ela não estava parada, ela fazia aula, assistia os vídeos, estudava, mas ainda assim ela não conseguia ter resultados com as ginastas. Ela veio do balé, mas as medalhas não chegavam para ela. Por que informação solta não forma professor de GR campeão? Olha só quando a professora entendeu a estrutura, o passo a passo técnico e como corrigir as suas ginastas, por exemplo, com base no código de pontuação, aí sim as suas conquistas começaram a acontecer. Eu sou, na verdade, vinda do balé. No balé nós temos um tempo para a formação de uma bailarina, existe toda uma metodologia. Eu não via isso na ginástica. Uma sequência pedagógica de ensinamento não tinha, e isso me deixava muito confusa. Aí eu acabei montando uma metodologia, acho que praticamente minha, não dava resultado. Faltava algo a mais, sabe? Uma confiança maior. E quando eu conheci você, eu via que você falava coisas que me faziam sentido. Isso é o que eu preciso. Eu tô precisando delimitar o que eu faço, como que eu vou atingir esse objetivo. Eu sempre pedi isso em todos os cursos. O que fazer antes, o que fazer depois. As dificuldades na ginástica, elas estão ali. A criança, a ginasta, ela executa ou não. Mas como fazer para ela executar com as variáveis da sua idade, das suas capacidades físicas? Era isso que faltava. Estudar código, a gente sempre estuda. Mas estudar o código sem saber aplicar, fica muito difícil mesmo o trabalho. Eu ficava muito perdida também no meu papel. E eu acabava vivendo estressada, porque eu queria exigir das escolinhas o mesmo da equipe. E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é que você tinha essa sequência pedagógica que eu queria, que eu buscava. Eu tenho muitas informações, mas eu não conseguia colocar aquilo numa sequência lógica, porque às vezes você vê assuntos que são muito para alto nível, e alto nível não é a minha realidade no momento, né? Mas eu queria que elas chegassem nesse nível. Como que eu faço? Como fazer com que as minhas ginastas deem o resultado que eu espero para as competições que elas vão? E a professora Vivian não é uma exceção. A maioria dos professores estudam, mas estudam sem saber o que realmente importa. E isso faz toda a diferença. Agora, a professora Tainá viveu algo que muitos professores carregam como uma dor secreta. O fato de não ter ido longe como ginasta.
Confesso que eu também passei por isso. Mas a professora Tainá decidiu que as alunas dela não teriam o mesmo destino. E mesmo com uma estrutura limitada, ela começou a aplicar o método e os resultados vieram. Olha, eu achei, nossa, até hoje eu sempre tenho que colocar. Eu acho muito legal a parte que você mostra lá para ter consciência corporal, tem uns exercícios diferentes. Eu gosto muito de buscar conhecimento, né? Sempre que você colocava alguma coisa, eu queria já aplicar. A parte de ondas, sempre tem ondas novas, eu gosto muito de ondas corporais. Então, eu sempre colocava a parte do aquecimento e eu achava muito legal ver a evolução delas, né? Por exemplo, eu vi muita evolução em saltos, sabe? A parte, como eu posso falar, o olhar fica mais clínico, sabe? Pra gente conseguir ver, pô, aquele movimento ali, ela tá fazendo isso errado, igual quando eu te mandei um vídeo de uma ginasta minha fazendo, e você falou, ó, se você arrumar isso aqui, vai melhorar. Então, quando você foi me dando as dicas, eu fui começando, sabe, a ver alguns detalhezinhos que às vezes a gente tá acostumada, e através lá dos vídeos eu via, pô, a menina tá fazendo assim, eu ia lá e aplicava, eu via que dava certo. Então, tudo, os e-books eu achei muito legal, a parte de preparação física, a parte de biometria, de consciência corporal, eu achei tudo perfeito. A parte da barra, não tenho o que falar, tudo eu tô aplicando até hoje, e eu gosto de ver a evolução das meninas, sabe? Eu vejo cada vez elas evoluindo mais, e chegando aonde eu quero que elas cheguem. Essa é uma das provas mais bonitas de superação e de trabalho, né? Porque quando você transforma a sua dor em motivação, as suas dificuldades em ação, você vira um treinador que inspira e que muda de verdade as histórias. Agora, pra gente finalizar, a professora Darielle não veio da ginástica, nem da dança. Ela se jogou na GR mesmo sem base nenhuma. E o que fez ela se destacar como professora de GR? Aprender de forma certa para poder ensinar suas ginastas desde o início corretamente. Sem vício técnico, sem achismo, sem copiar aquilo que vê no Instagram, no YouTube. Com quanto tempo depois de aplicar o método, enfim, e pôr em prática, você se sentiu mais segura dentro da sua atuação dentro da ginástica rítmica? A partir do momento que eu consegui concluir todas as aulas, que eu consegui assistir, que eu consegui ver a minha forma de que eu estava aplicando para as meninas não estava sendo eficiente, eu acredito que a primeira aula que eu apliquei depois de ter assistido o método, a primeira aula, eu já vi que eu estava realmente, eu falei, esse é o caminho. Então, assim, a primeira aula que eu dei, que eu vi, que elas entenderam a forma que eu expliquei, a forma que era para ser executado, eu falei, aí, cheguei aonde eu queria, que era, o meu objetivo era esse, eu falar e elas fazerem. Então, a primeira aula que eu apliquei do método já me deu um retorno 100% positivo. A primeira aula. Então, você imagina agora eu começar a aplicar tudo que tem dentro desse curso que é imenso, tem muita coisa, tem muito a agregar. E quem perguntar já sabe que o método de ginástica rítmica com excelência é o melhor método que tem. Não tem. Eu vi uma outra ginástica rítmica depois do curso. Quando eu comecei a assistir, eu não achei que... Eu falei assim, eu vou fazer um curso, mas eu acho que vai me agregar. Eu lembro de um domingo que a gente veio aqui na Barra do Balé. Eu falei, meu Deus, que a Thaisa estava comigo. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo? E eu vi que tudo era diferente. Eu vi que a sua forma de ensinar é muito diferente e é 100% de retorno pra gente. Veja só, o começo certo evita anos de frustração. E a professora Darielle é a prova disso. E se você está começando agora, ou mesmo já começou errado, ainda dá tempo de fazer direito. Você, como professor de ginástica rítmica, já está participando da Rota das Medalhas, né? Eu tenho um aviso para você. As nossas aulas se encerram neste final de semana. Domingo, dia 8 de junho, elas vão sair do ar. Por isso, clique no link da bio do YouTube ou do Instagram para assistir o replay das aulas antes que elas saiam do ar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas histórias aqui parecem mais com a sua história de professor de GR?
A diferença entre quem continua travado na GR e quem começa a viver resultados reais está no tipo de conteúdo que consome e do aprendizado que se tem. Essa escolha de aprender de verdade, com método, com clareza, com acompanhamento de verdade. A Rota das Medalhas ainda está no ar e você pode fazer parte de tudo isso sem pagar nada. Então, preste atenção. As aulas estão acessíveis para você através do link da bio do Instagram e do YouTube, mas elas ficam disponíveis só até domingo. Inscreva-se, acesse o nosso grupo fechado para não perder nada sobre a Rota das Medalhas. A gente se vê por lá então e no domingo, às 8 da noite, do dia 8 de junho, a gente tem um encontro marcado para a nossa última fase da Rota das Medalhas. Te vejo lá. Se você é professor ou professora de ginástica rítmica e sente que você está dando o seu melhor, mas os resultados ainda não chegam, então o que eu quero te mostrar agora pode virar a chave da sua trajetória. Basta você querer. Porque a verdade é que não são só as suas ginastas que precisam de treino. Você, professor de GR, também precisa, mas não é qualquer treino. Você precisa de direção, de clareza, de um método que funcione mesmo quando você não tem estrutura para dar aulas para suas ginastas, para você que não foi atleta e nem tem muito apoio. Nos bastidores da Rota das Medalhas, mais de 500 professores estão descobrindo que sim, é possível fazer diferente. E hoje você vai ver com seus próprios olhos. Cada depoimento que você vai assistir aqui agora é uma virada. Eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora você pode estar construindo a sua virada também. Uma das maiores travas que eu ouço todos os dias de professores de GR é: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou formar uma ginasta campeã? Olha só, a professora Larissa, minha aluna, também se sentia assim. Ela tinha medo de não ser respeitada, medo de errar, medo de não dar conta. Mas a verdade é que muitos professores que nunca pisaram numa competição como ginastas estão hoje levando as suas ginastas ao pódio. O segredo não está no seu passado. Entenda isso, está no seu preparo de agora. Ouça só o que a professora Larissa tem a dizer. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, a maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Assim, fui ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Percebeu o que mudou aqui? Não foi sorte, não foi a estrutura. Foi a mentalidade dela, o método, a forma de enxergar a sua própria capacidade. A Larissa só precisava de uma base sólida e ela encontrou. Agora você sabia que uma aula de GR pode mudar a sua perspectiva inteira sobre a ginástica rítmica? Pois é, a minha aluna a professora Emily já estava pensando em desistir. Ela não via como sair do lugar. Mas bastou um único conteúdo com direção e aplicação técnica para ela enxergar a real diferença. Isso é a prova, o poder da clareza. É uma metodologia certa e a Emily tem muito a nos contar. Não fui ginasta, eu sempre pratiquei esportes, mas sempre esportes coletivos, como handball, joguei handball por 12 anos. A ginástica era algo que nunca pensei que fosse passar pela minha vida. E você coloca meninas também no curso demonstrando, então fica uma coisa tipo, como se eu estivesse vivendo aquilo presencialmente. E aí, quando eu assisto o vídeo, eu vou aplicar aqui com uma menina, eu falo, gente, realmente dá pra fazer. Realmente não precisa desesperar, não é essa coisa de outro mundo. Me trouxe confiança. Eu tava muito medrosa, eu tava meio sem rumo, querendo desistir, eu já tava pra desistir da ginástica. Isso não é pra mim. Se for pra continuar fazendo de qualquer jeito, eu não quero, então eu vou desistir. O curso me transformou e me deu mais motivação. Eu falo, não preciso desistir. Tem como aprender, tem um jeito fácil de aprender. Isso que você viu agora é real. Quando o conhecimento é explicado de forma simples e aplicável, ele transforma de verdade. E você também pode viver essa virada, hein? Agora eu quero te contar a história da Vivian. Ela não estava parada, ela fazia aula, assistia os vídeos, estudava, mas ainda assim ela não conseguia ter resultados com as ginastas. Ela veio do balé, mas as medalhas não chegavam para ela. Por que informação solta não forma professor de GR campeão? Olha só quando a professora entendeu a estrutura, o passo a passo técnico e como corrigir as suas ginastas, por exemplo, com base no código de pontuação, aí sim
as suas conquistas começaram a acontecer. Eu sou, na verdade, vinda do balé. No balé nós temos um tempo para a formação de uma bailarina, existe toda uma metodologia. Eu não via isso na ginástica. Uma sequência pedagógica de ensinamento não tinha, e isso me deixava muito confusa. Aí eu acabei montando uma metodologia, acho que praticamente minha, não dava resultado. Faltava algo a mais, sabe? Uma confiança maior. E quando eu conheci você, eu via que você falava coisas que me faziam sentido. Isso é o que eu preciso. Eu tô precisando delimitar o que eu faço, como que eu vou atingir esse objetivo. Eu sempre pedi isso em todos os cursos. O que fazer antes, o que fazer depois. As dificuldades na ginástica, elas estão ali. A criança, a ginasta, ela executa ou não. Mas como fazer para ela executar com as variáveis da sua idade, das suas capacidades físicas? Era isso que faltava. Estudar código, a gente sempre estuda. Mas estudar o código sem saber aplicar, fica muito difícil. É muito difícil mesmo o trabalho. Eu ficava muito perdida também no meu papel. E eu acabava vivendo estressada, porque eu queria exigir das escolinhas o mesmo da equipe. E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é que você tinha essa sequência pedagógica que eu queria, que eu buscava. Eu tenho muitas informações, mas eu não conseguia colocar aquilo numa sequência lógica, porque às vezes você vê assuntos que são muito para alto nível, e alto nível não é a minha realidade no momento, né? Mas eu queria que elas chegassem nesse nível. Como que eu faço? Como fazer com que as minhas ginastas deem o resultado que eu espero para as competições que elas vão? E ó, a professora Vivian não é uma exceção. A maioria dos professores estudam, mas estudam sem saber o que realmente importa. E isso faz toda a diferença. Agora, a professora Tainá viveu algo que muitos professores carregam como uma dor secreta: o fato de não ter ido longe como ginasta. Confesso que eu também passei por isso. Mas a professora Tainá decidiu que as alunas dela não teriam o mesmo destino. E mesmo com uma estrutura limitada, ela começou a aplicar o método e os resultados vieram. Olha, eu achei, nossa, até hoje eu sempre tenho que colocar. Eu acho muito legal a parte que você mostra lá para ter consciência corporal, tem uns exercícios diferentes. Eu gosto muito de buscar conhecimento, né? Sempre que você colocava alguma coisa, eu queria já aplicar. A parte de ondas, sempre tem ondas novas, eu gosto muito de ondas corporais. Então, eu sempre colocava a parte do aquecimento e eu achava muito legal ver a evolução delas, né? Por exemplo, eu vi muita evolução em saltos, sabe? A parte, como eu posso falar, o olhar fica mais clínico, sabe? Pra gente conseguir ver, pô, aquele movimento ali, ela tá fazendo isso errado, igual quando eu te mandei um vídeo de uma ginasta minha fazendo, e você falou, ó, se você arrumar isso aqui, vai melhorar. Então, quando você foi me dando as dicas, eu fui começando, sabe, a ver alguns detalhezinhos que às vezes a gente tá acostumada, e através lá dos vídeos eu via, pô, a menina tá fazendo assim, eu ia lá e aplicava, eu via que dava certo. Então, tudo, os e-books eu achei muito legal, a parte de preparação física, a parte de biometria, de consciência corporal, eu achei tudo perfeito. A parte da barra, não tenho o que falar, tudo eu tô aplicando até hoje, e eu gosto de ver a evolução das meninas, sabe? Eu vejo cada vez elas evoluindo mais, e chegando aonde eu quero que elas cheguem. Essa é uma das provas mais bonitas de superação e de trabalho, né? Porque quando você transforma a sua dor em motivação, as suas dificuldades em ação, você vira um treinador que inspira e que muda de verdade as histórias. Agora, pra gente finalizar, a professora Darielle não veio da ginástica, nem da dança. Ela se jogou na GR mesmo sem base nenhuma. E o que fez ela se destacar como professora de GR? Aprender de forma certa para poder ensinar suas ginastas desde o início corretamente. Sem vício técnico, sem achismo, sem copiar aquilo que vê no Instagram, no YouTube. Com quanto tempo depois de aplicar o método, enfim, e pôr em prática, você se sentiu mais segura dentro da sua atuação dentro da ginástica rítmica? A partir do momento que eu consegui concluir todas as aulas, que eu consegui assistir, que eu consegui ver a minha forma de... que eu estava aplicando para as meninas não estava sendo eficiente, eu acredito que a primeira aula que eu apliquei depois de ter assistido o método, a primeira, eu já vi que eu estava realmente, eu falei, esse é o caminho. Então, assim, a primeira aula que eu dei, que eu vi, que elas entenderam a forma que eu expliquei, a forma que era para ser executado, eu falei, aí, cheguei aonde eu queria, que era
O meu objetivo era esse, eu falar e elas fazerem. Então, a primeira aula que eu apliquei do método já me deu um retorno 100% positivo. A primeira aula. Então, você imagina agora eu começar a aplicar tudo que tem dentro desse curso que é imenso, tem muita coisa, tem muito a agregar. E quem perguntar já sabe que o método de ginástica rítmica com excelência é o melhor método que tem. Não tem. Eu vi uma outra ginástica rítmica depois do curso. Quando eu comecei a assistir, eu não achei que... Falei assim, eu vou fazer um curso, mas eu acho que vai me agregar. Eu lembro de um domingo que a gente veio aqui na Barra do Balé. Eu falei, meu Deus, que a Thaisa estava comigo. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo? E eu vi que tudo era diferente. Eu vi que a sua forma de ensinar é muito diferente e é 100% de retorno pra gente. Veja só, o começo certo evita anos de frustração e a professora Darielle é a prova disso. E se você está começando agora, ou mesmo já começou errado, ainda dá tempo de fazer direito. Você, como professor de ginástica rítmica, já está participando da Rota das Medalhas, né? Eu tenho um aviso para você. As nossas aulas se encerram neste final de semana. Domingo, dia 8 de junho, elas vão sair do ar. Por isso, clique no link da bio do YouTube ou do Instagram para assistir o replay das aulas antes que elas saiam do ar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas histórias aqui parecem mais com a sua história de professor de GR? A diferença entre quem continua travado na GR e quem começa a viver resultados reais está no tipo de conteúdo que consome e do aprendizado que se tem. Essa escolha de aprender de verdade, com método, com clareza, com acompanhamento de verdade. A Rota das Medalhas ainda está no ar e você pode fazer parte de tudo isso sem pagar nada. Então, preste atenção. As aulas estão acessíveis para você através do link da bio do Instagram e do YouTube, mas elas ficam disponíveis só até domingo. Inscreva-se, acesse o nosso grupo fechado para não perder nada sobre a Rota das Medalhas. A gente se vê por lá então e no domingo, às 8 da noite, do dia 8 de junho, a gente tem um encontro marcado para a nossa última fase da Rota das Medalhas. Te vejo lá. Se você é professor ou professora de ginástica rítmica e sente que você está dando o seu melhor, mas os resultados ainda não chegam, então o que eu quero te mostrar agora pode virar a chave da sua trajetória. Basta você querer. Porque a verdade é que não são só as suas ginastas que precisam de treino. Você, professor de GR, também precisa, mas não é qualquer treino. Você precisa de direção, de clareza, de um método que funcione mesmo quando você não tem estrutura para dar aulas para suas ginastas, para você que não foi atleta e nem tem muito apoio. Nos bastidores da Rota das Medalhas, mais de 500 professores estão descobrindo que sim, é possível fazer diferente. E hoje você vai ver com seus próprios olhos. Cada depoimento que você vai assistir aqui agora é uma virada. Eu quero que você preste atenção, porque a partir de agora você pode estar construindo a sua virada também. Uma das maiores travas que eu ouço todos os dias de professores de GR é: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou formar uma ginasta campeã? Olha só, a professora Larissa, minha aluna, também se sentia assim. Ela tinha medo de não ser respeitada, medo de errar, medo de não dar conta. Mas a verdade é que muitos professores que nunca pisaram numa competição como ginastas estão hoje levando as suas ginastas ao pódio. O segredo não está no seu passado. Entenda isso, está no seu preparo de agora. Ouça só o que a professora Larissa tem a dizer. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, a maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça, assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois, com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Assim, fui ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Percebeu o que mudou aqui?
Não foi sorte, não foi a estrutura. Foi a mentalidade dela, o método, a forma de enxergar a sua própria capacidade. A Larissa só precisava de uma base sólida e ela encontrou. Agora, você sabia que uma aula de GR pode mudar a sua perspectiva inteira sobre a ginástica rítmica? Pois é, a minha aluna, a professora Emily, já estava pensando em desistir. Ela não via como sair do lugar. Mas bastou um único conteúdo com direção e aplicação técnica para ela enxergar a real diferença. Isso é a prova, o poder da clareza. É uma metodologia certa e a Emily tem muito a nos contar. Não fui ginasta. Eu sempre pratiquei esportes, mas sempre esportes coletivos, como handball. Joguei handball por 12 anos. A ginástica era algo que nunca pensei que fosse passar pela minha vida. E você coloca meninas também no curso demonstrando, então fica uma coisa tipo, como se eu estivesse vivendo aquilo presencialmente. E aí, quando eu assisto o vídeo, eu vou aplicar aqui com uma menina, eu falo, gente, realmente dá pra fazer. Realmente não precisa desesperar, não é essa coisa de outro mundo. Me trouxe confiança. Eu tava muito medrosa, eu tava meio sem rumo, querendo desistir. Eu já tava pra desistir da ginástica. Isso não é pra mim. Se for pra continuar fazendo de qualquer jeito, eu não quero. Então eu vou desistir. O curso me transformou e me deu mais motivação. Eu falo, não preciso desistir. Tem como aprender, tem um jeito fácil de aprender. Isso que você viu agora é real. Quando o conhecimento é explicado de forma simples e aplicável, ele transforma de verdade. E você também pode viver essa virada, hein? Agora eu quero te contar a história da Vivian. Ela não estava parada, ela fazia aula, assistia os vídeos, estudava, mas ainda assim ela não conseguia ter resultados com as ginastas. Ela veio do balé, mas as medalhas não chegavam para ela. Por que informação solta não forma professor de GR campeão? Olha só quando a professora entendeu a estrutura, o passo a passo técnico e como corrigir as suas ginastas, por exemplo, com base no código de pontuação, aí sim as suas conquistas começaram a acontecer. Eu sou, na verdade, vinda do balé. No balé nós temos um tempo para a formação de uma bailarina, existe toda uma metodologia. Eu não via isso na ginástica. Uma sequência pedagógica de ensinamento não tinha, e isso me deixava muito confusa. Aí eu acabei montando uma metodologia, acho que praticamente minha, não dava resultado. Faltava algo a mais, sabe? Uma confiança maior. E quando eu conheci você, eu via que você falava coisas que me faziam sentido. Isso é o que eu preciso. Eu tô precisando delimitar o que eu faço, como que eu vou atingir esse objetivo. Eu sempre pedi isso em todos os cursos. O que fazer antes, o que fazer depois. As dificuldades na ginástica, elas estão ali. A criança, a ginasta, ela executa ou não. Mas como fazer para ela executar com as variáveis da sua idade,